Eliane. Eliane. Paz do Senhor, igreja, ou graça e paz, tudo igual, né? Eu não podia deixar de falar nessa manhã, dizer assim o tanto que foi importante a gente vir aqui conhecer a igreja, né? Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez, ter nos trazido até aqui. Condições nenhuma nós tínhamos de estar aqui nessa manhã. Mas o nosso Deus é que é o Deus do ouro e da prata, que dá condições, né? Eu quero contar um testemunho que, na época que começou a igreja em célula, e lá no Pará, a gente da Igreja Batista Renovada, daí o pastor falou quem que queria uma célula na sua casa. E o Arthur, o Douglas eram bem novinhos, e eu falei, pastor, eu quero que alguém vá fazer uma célula na minha casa. E nós começamos a célula. E logo eu comecei a visitar os bairros carentes da cidade, porque carência lá no Pará é demais. Daí eu comecei a ir buscar as mulheres para a célula. E assim foi um tempo glorioso na nossa vida. Foi um tempo assim que Deus trabalhou mesmo. E nessa ida e vinda, eu comecei a sentir dor no meu rim. E aquilo toda vez era assim, tipo 2 crises por mês eu tinha. Mas eu não queria de maneira nenhuma sentir nenhuma dor, porque eu estava muito empolgada, eu gostava muito de fazer a célula. Era a esposa do pastor que me ajudava. E aí eu comecei a ficar doente do rim. Eu falava, Jesus, isso não pode acontecer. O que está acontecendo? Irmãs, eu vou falar, vocês podem até não acreditar no que aconteceu. E eu indo buscar as pessoas, eu ia buscar, meu marido trabalhava e eu guardava o dinheiro de comprar o pão para colocar combustível no carro, para ir buscar as mulheres que não tinham condições de vir na igreja. E essa dor começou a me deixar muito apavorada. E eu orei no meio do caminho. Eu falei, Senhor, tu sabe que eu não tenho condições nenhuma, mas tu é que cura. Eu leio tantos relatos na Bíblia que o Senhor cura, então você vai curar mais uma pessoa, que sou eu. E eu fiz a oração, pastor. E eu tive uma crise muito forte e o médico falou, você está com o rim muito atacado. E foi nessa viagem que eu fiz uma oração. E o Senhor me curou do rim. E eu não sabia, tá, o que estava acontecendo. Eu fui em Brasília fazer um check-up. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim para mim, você teve crise de rim? Eu disse, tive. Ele disse, porque você só tem um rim. Como que você fez a cirurgia no seu rim para tirar um rim? Eu falei, não, o Senhor foi que me curou. O Senhor foi que fez essa cirurgia. Porque, irmãs, eu não tinha dinheiro para comprar um comprimido. O dinheiro que eu tinha era para colocar combustível no carro para ir buscar as mulheres para a reunião. Então, eu nunca deixo de falar isso aí, porque eu sou grata demais com tudo que Deus fez. E eu cheguei aqui nessa cidade, em Maringá, eu vim aqui na igreja porque eu já conhecia a igreja lá do Rio Grande do Sul. E eu quero dizer, pastor, que fez toda a diferença a nossa vinda nesse lugar. Eu criei o Arthur e o Douglas na igreja. Quando o Douglas era novinho, eu logo me converti. Então, o Arthur foi apresentado na igreja, tudo certinho. O Douglas não, que na época eu ainda não era evangélica. Mas eu vejo assim o agir de Deus na vida de um filho da gente. Você sabe o que é assim, amanhecer o dia e você vê seu filho na sala, buscando o Senhor? Gente, não tem dinheiro no mundo que pague o que a gente vê dentro da nossa casa. Né? Os filhos buscando o Senhor, uns meninos tão jovens que nem o Arthur e o Douglas. O Douglas mora em Londrina, ele é a segunda pessoa do pastor. O pastor foi para os Estados Unidos passar as férias com a mulher, final de ano, e ele está lá tomando conta da igreja. Ele só tem 25 anos.
Então, gente, vale a pena lutar para estar na casa do Senhor com os filhos da gente, com a família da gente. Mesmo sem eu entender, mesmo sem eu saber, eu trouxe meus meninos de novinho para a igreja. Então, pastor, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Às vezes eu não venho no domingo, é que a gente é autônomo, aí é tremendo. E sempre aparece alguma coisa. Mas eu estou ligada, viu, pastor? Estou ligada. E uma coisa que eu quero falar, rapidinho. Toda cidade que a gente chega, a gente ajuda na obra. Nós chegamos em Brasília e tinha uma situação assim para resolver. Tinha muito. O pastor falou agora do pessoal que aqui adote uma família. E lá o pastor estava com dificuldade de mandar dinheiro para os obreiros que estavam fora do Brasil. E Deus tocou no meu coração para a gente fazer o sábado da beleza, para pagar os missionários que estavam fora do Brasil. E lá nós fizemos o sábado da beleza. Era uma vez por mês, porque tinha que pagar essas pessoas que estavam fora levando o evangelho. E foi uma bênção. Tudo foi resolvido através de todas as irmãs que era manicure, que era cabeleireira, que sabia cortar. Nós reunimos o grupo e fizemos isso, tá? Eu quero dizer para o pastor que eu estou à disposição para fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Deus abençoe, pastor. Fica. A paz, igreja. Eu tenho muita vergonha. O testemunho que eu tenho hoje é do meu esposo. Não está aqui, está trabalhando. Esse ano foi um ano muito difícil para a nossa família. Nós perdemos a mãe dele, a vovó. E no meio de tudo aquilo, nós fomos surpreendidos com o Covid. Até então, né, vamos passar por isso. Só que ele começou a ficar ruim, né? E a gente orando e tudo mais, e ele começou a ficar ruim. Como ele estava no hospital com a mãe dele quando ela faleceu, ele não queria ir para o hospital. Era uma coisa assim que ele meio que traumatizou ele. E no meio de todos os exames, ele estava com 30% do pulmão comprometido. 30%, como alguns sabem, tem algumas pessoas que até não sobreviveram. Algumas foram entubadas e tudo mais. Teve um domingo que, de sábado para domingo, meu filho também estava com Covid. Eu fui a última a pegar. Meu filho teve sangramento nasal. E eu saí de casa por volta de umas 3, 4 horas da manhã para ir na Unimed. Porque me assustei, né? Falei, será que é? Será que não é? E quando eu cheguei em casa, eu falei, dá uma olhada nas crianças, porque já estava todo mundo com Covid mesmo, então não tinha ninguém assim em isolamento, né? Falei, eu vou dormir um pouco, porque senão não aguento cuidar de todo mundo. Naquele dia, meu esposo chorou muito. Quando foi 10 horas da manhã, que o culto começou, eu acordei com o choro dele. Eu acordei com o choro do meu esposo. E nisso, o tema do culto era milagres. Faziam 10 dias que ele estava com febre. A febre não ia embora. Não tinha remédio que passasse a febre. A febre podia passar por 2, 3 horas. Ela voltava. E ele já estava cansado. Ele estava assim, o corpo dele já não estava mais conseguindo. Eu lembro assim que naquele dia ele encostou na parede e ele chorou. E o culto acontecendo. E a gente clamando, porque já tinha perdido a minha sogra. Não podia perder meu esposo. Nisso, quando foi por volta de umas 3 horas da tarde, veio uma diarreia muito grande, um vômito horrível sobre ele. Depois que acabou aquilo, ele dormiu. E no outro dia, ele estava em pé. Deus fez um milagre tão tremendo, foi tão tremendo, porque na sexta-feira ele tinha feito os exames. A plaqueta dele estava baixa, os exames dele estavam ruins, não estavam. Se você olhar humanamente, você fala assim, ele precisava ter sido internado, porque
o vírus tinha infiltrado no pulmão dele. Não tinha só feito os buraquinhos, tinha infiltrado. Quando ele foi na segunda-feira que ele fez os exames, a plaqueta dele já estava lá em cima de novo. Não existe para mim outra explicação. Eu estou arrepiada. Só eu sei que eu passei cuidando dele, vendo, né? Porque todo mundo sabe aqui que o meu esposo, ele acreditava em Deus, mas ele não era da igreja. E quantas vezes, né, a gente tentou arrastar. Então, assim, não sei se estou certo ou não, mas a gente veio. Só que a gente veio muito na dor, né? Teve um dia que eu falei para ele, se a gente não for com Jesus, não vai mais dar. Nós temos que buscar Jesus, criar nossos filhos dentro da igreja. Nós precisamos ser igreja. Jesus fez um milagre na minha casa. Tudo aquilo que tinha de escondido, Jesus trouxe à luz. Hoje, o meu marido é batizado. A minha casa vive em alegria. Hoje, eu só tenho gratidão ao que Deus tem feito na minha casa. Agradeço a igreja, porque vocês foram fundamentais em tudo que a gente viveu. Quando minha sogra morreu, naquela dor, né, naquele susto, quem estava lá? A igreja. A igreja estava lá para dar o suporte. O pastor orou tanto pela gente. A igreja orou pela gente. Nós estamos conseguindo seguir. Dói muito, porque ela era muito especial. Mas Deus tem feito um milagre na nossa vida. E eu sou grata. Obrigada, igreja. Obrigada, Jesus, por tudo que tem feito. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer as intercessões. Leandra? Eu quero falar para essa irmã. Nós temos a sala de oração. Deus tem movido tem feito grandes milagres. E eu quero incentivar você a participar dessa sala. Porque sem oração, gente, ela é o caminho, ela é que dá a direção. Porque quando o vento vem, mas quando a gente está alicerçado na rocha, a gente fica firme. E a gente sabe que tudo, Deus, tem um propósito. Nada acontece por acaso. É para a gente amadurecer a nossa fé. É para a gente conhecer Deus mais de perto. Eu estou com apenas 15% do meu rim funcionando. Mas antes dos testemunhos que houve aqui, minha filha, não tem mais nada. Porque eu tenho que apropriar dessa bênção. Tem uma palavra que eu assim, sou muito impactada com ela, que é no Salmo 112, 6 e 7, que diz que o justo ele não é derrotado, né? Ele não se atemoriza das más notícias. Isso gravou muito no meu coração, sabe? Essa palavra. Ele é firme. Quando ele passa pelo deserto, você tem que ter a certeza de que Jesus está com você. Eu tive uma pancreatite. A minha creatinina estava 5. Estava 4, entre 4 e 5. Com a pancreatite, ela foi a 9. E aí, foi caso assim, de internação, não parava nada no meu estômago. Eu fiquei sem comer uma semana. Não parava nada, nada, nada. Fraca. Mas Jesus estava comigo. Deus é fiel. Deus ele se revela. E eu estava querendo ter uma experiência com Deus mais de perto, né? E aí ele mandou, lógico, pedir, né? E o mais interessante foi uma amiga minha, nós estudamos no mesmo seminário, então, há 35 anos, ela vem me visitar. No dia que ela chega na minha casa, vem de São José dos Campos, ela chega e eu me interno. Mas Deus é Deus de detalhes. Por quê? Porque é ela que cuidou de mim durante o dia e o Walter de noite. Tudo coopera. Por isso, irmãos, o maior incentivo que eu dou quando eu conheço pessoas é ler a palavra. Né, Leandro? Esse cabra é bom na palavra. A gente conhecer a palavra, porque o Senhor, é nessas horas que a palavra vem e que te fortalece para você realmente superar as dificuldades. Bom, aí a pancreatite já estava melhor, tal. Você vai fazer hemodiálise, que era uma coisa que eu não queria.
perdi. Irmãos, interessante. E eu tinha ganho, não querendo me esnobar, porque eu recebo essa bênção desse pessoal, e eu ganhei uma viagem de navio. E eu já tinha falado, mas não posso ir. Aí, eu já tinha passado por uma médica anterior, e ela falou, olha, você não pode viajar. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, porque se acontecer algum problema no navio, você morre, porque não tem que fazer hemodiálise, né? Então, eles iam botar um catéter aqui. Só que com a pancreatite aumentou, né? Então, eu tive que fazer essa do pescoço. Catéter. Foram 3 catéteres que foram tentados. O último deu certo, graças a Deus. Mas, irmãos, daí eu vou descer para a primeira vez na hemodiálise. Chego lá na hemodiálise, estou bem sentada lá, tem o médico. E ele conversou com a outra médica, e ele falou assim, você está com suspeita de Covid, vai para o isolamento. Meu Deus do céu, o que o senhor quer falar comigo? Aí eu falei, meu Deus, eu vou para o isolamento. Aí eu tive que ficar antes numa sala assim, gente, parecia coisa de terror, assim, porque estava uma coisa meio bagunçada, né? Mas estava no ar-condicionado, tinha uma televisão lá e tal. Aí eu vou subir, você vai subir para o isolamento. Gente, eu subi pelo isolamento, cheguei lá, eu parecia que eu estava no hotel. Pensa num lugar, a geladeira 0 quilômetro, ar-condicionado 0 quilômetro, tudo zerado, tudo sabão, tudo. Nossa, se você ficava lá, aí ele me deixou, vou te deixar aqui, hein? Eu falei, Jesus, tu é demais, né? Tu nos surpreende mesmo. E aí a minha amiga ia para lá, ficava de dia, o Walter ia de noite, né? Gente, mas teve uma coisa que eu digo que aquele exame não é de Deus, é do cão. É a tal da ressonância. Quem já passou por isso, é um exame muito ruim. E eu estava muito traumatizada, porque eu já tinha feito ficar com a barriga para cima há muito tempo. E aí eu tinha que fazer essa ressonância agora. E eu fiquei com muito medo. E eu chorava. Eu falava, Deus, Jesus, isso tem que ir comigo. Porque eu não vou aguentar, vai me dar falta de ar. É muito difícil. Aí, quando eu fui, eu entrei com ele e eu ficava naquela câmera, louvando a Deus, o Salmo 46 e o 91 todo o tempo. E eu fui vitoriosa. Isso me impactou muito. Vou para hemodiálise. Deus, eu quero impactar essas pessoas que estão aqui. E aí eles perceberam. Eu tenho uma maneira, eu sou muito falante, já deu para perceber. Mas quando a gente começa a criar vinho, eles falavam assim, mas você é diferente, hein? Aí eles já perguntaram, qual é a sua idade? Eu falei, 62. Nossa, não parece, mas você é muito alegre, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, eu tenho que, eu falei, eu tenho que fazer conhecido, Jesus tem que ser conhecido. E quem é que faz ser conhecido? É a essência dentro de nós. Aí, irmãos, eu comecei a valorizar. Aqueles enfermeiros, eles trabalham muito, cara. É muito, porque tem que ficar se movendo, bota tira tem equipamentos e mais equipamentos. Mas Deus, Ele trabalha. Aí eu preparei uns bolos de chocolate, fiz um lanche bem reforçado para eles, mandei. Eu falei assim, e quem quando... minha igreja abençoa, né? Nossa igreja. No sentido de que, você conhece? Aí eles perguntaram, mas você é de qual igreja? Eu falei, toda cristianismo nesse dito. Umas 3 enfermeiras já falaram que vão vir aqui. Então, a gente tem que aproveitar que tudo é uma oportunidade de fazer o conhecido do Evangelho. E uma das coisas, irmãos, é não ter medo de morrer. Tem muito crente que tem medo de morrer, não pode ter medo de morrer. Mas por quê? Porque a gente não é preparado para isso. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, lógico, ninguém quer morrer. Mas a gente não pode ficar, meu Deus, e desesperado, senão você desestabiliza você, as pessoas que estão à sua volta. E nós temos que estar nossa confiança, como diz aí no Salmo 118, 6 e 7, nós temos que estar firme, não vai se abalar, não se atemorar. Esse versículo, finalizando agora, esse versículo, ele me fez conhecido quando eu estava na Jocum. Meus parentes são tudo do Rio de Janeiro. E quando eles falavam, Rosângela, Rio de Janeiro, meu coração, meu Deus, meus pais velhos, né?
Um dia Deus me deu esse versículo. Eu não me atemorizasse. Então, amados, todas as oportunidades, aproveite para ficar de perto do Senhor. E extrair dele o que ele quer nos ensinar. Né? E aí eu estou com um propósito. A minha oração, eu quero sair disso aqui que eu falei, Jesus, eu preciso me locomover, eu preciso da cura completa. Mas eu sei que o Senhor será no tempo do Senhor. Se o Senhor também achar que eu devo ficar, quem sou eu para contender com o Senhor? Mas Deus é Deus. E a gente, irmãos, abra o seu coração para que nós possamos estar sempre na dependência do Senhor, para nós fazermos as escolhas corretas, as escolhas certas. E aí a gente não vai temer as dificuldades. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. Amém, igreja. Bem, primeiro eu queria ler um texto que está lá em Salmo 150, 152. Ele fala assim: louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Louvai conforme a excelência da sua grandeza. O meu testemunho ele não difere muito dos testemunhos que foram feitos aqui, né? Deus, ele me curou esse ano. Eu tive também Covid, fiquei um tempo internado. A minha situação era grave, como disse o médico que me atendeu. Mas a partir do momento que eu entrei naquele hospital e vi a situação daquelas pessoas que estavam ali junto comigo, eu entendi uma coisa assim, que foi um mover de Deus na minha vida, né? Olhar para o próximo com amor, com empatia, né? Orar por aquelas pessoas, porque elas estavam vivendo uma situação como a minha, né? E como eu também aprendi que é muito fácil você louvar a Deus numa situação de comodidade, mas quando você está numa situação de adversidade, aí vem a prova. E eu aprendi muito com isso, né? E eu acredito muito nisso. Também que a cura, ela veio pela oração, pela busca. Eu sei que a igreja orou muito por mim. E isso me deu eu me senti mais forte, não sei se esse é o termo, mas eu só tenho o que agradecer ao Senhor mesmo, porque o que Ele fez foi um milagre. Eu fiquei 8 dias internado, tive 40% do meu pulmão comprometido, uma inflamação grave, mas o Senhor me curou, eu estou aqui para louvar e agradecer ao Senhor. E também queria testemunhar, porque a gente, né, não fala só de cura. Eu tive uma situação que a gente veio tratando desde quando a gente saiu do shopping com a loja, né? E parecia algo impossível, algo que a gente tinha que resolver com a administradora do shopping, e por fim, agora no final dessa semana a gente conseguiu resolver. Foi uma bênção, assim, o que a gente conseguiu fazer, foi muito bom, né? E glória a Deus, porque Deus está provendo, né? Está curando, o Senhor é bom. Amém? Já era normal. Bom dia, bom dia. Meu testemunho vem de de um ano e meio para cá, né? Junho do ano passado eu cheguei aqui, sem conhecer ninguém, nada, nem ninguém, nada mesmo. Fui para o Molive, do Molive saí do Molive, vim morar na igreja um tempo, né? Tive meus erros, meus acertos, mas de um tempo para cá, assim, eu tenho visto a obra acontecer grandemente, assim. Dia a dia, momento a momento, assim, durante o meu dia, eu percebo o agir de Deus na minha vida. Fazendo uma retrospectiva, assim, desse ano, né? Então, em janeiro, dezembro, eu vim para cá, a Karina veio, sei lá, só na esperança, na fé ou na coragem, vamos que vamos, ver se vai dar certo. E entrei num trabalho onde eu não gostava, não estava bem, não estava gostando, era para mim fora da minha realidade. Sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei com público,
Mas ali é um público diferente. Foi testando a minha paciência cada vez mais e mais. Até que eu decidi fazer uma cirurgia do meu joelho, que é algo que eu precisava fazer há muito tempo. E nesse tempo Deus foi preparando as coisas. Quando eu voltei para a empresa, tinham pessoas que queriam me ver ou pelas costas ou, sei lá, estavam no meio do caminho que não estavam me ajudando, sim. E Deus foi preparando, e até que eu voltei para a empresa, era outra gerência, era outra equipe, era outro cenário, assim, né? E Deus foi falando comigo assim, falou, cara, você tem que tomar uma atitude de mudar. Fazer o mesmo que você está fazendo não vai adiantar nada, você vai ficar frustrado, não vai. E no meu caso, a frustração, depende da situação, ela não leva para uma coisa boa. Então, Deus foi me moldando. E nesse meio tempo, Deus me abençoou com um casamento, com uma esposa maravilhosa. Hoje eu posso ter as minhas coisas, consigo ter as minhas coisas, consigo ter um tênis, consigo ter uma roupa, eu consigo comer bem, dormir bem, acordar bem, pensar, falar, ter consciência do que eu estou fazendo, né? Controle um pouco da vida, né? Coisa que eu não tinha. Isso aí era surreal para mim. E nem pensava em ter, porque no caminho que eu estava era sem volta. Mas Deus fez tudo isso na minha vida. Hoje eu trabalho, para quem não sabe, na loja da Vivo aqui no Brasil. Essa loja é muito antiga, tradicional. E no mês passado eu fui coroado assim com um milagre. Eu digo que é um milagre, porque nunca naquela loja ninguém vendeu tanto. E no mês passado eu bati o recorde daquela loja desde que aquela loja abriu, né? E é glória a Deus mesmo. Todo dia eu mandava mensagem para o pastor, falei, olha aí o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Para a Karina, que acompanhou isso, o Alcir também. Então é algo que aconteceu assim, que eu via cada detalhe de Deus no meu dia. Falei assim, eu não tinha para quem vender, não tinha nada, e só problema, muito problema na loja. De repente entrava assim, né? De repente, mas antes era de repente. Depois a gente vê que é resposta de oração e bênção. Vinha aquela pessoa direto na minha mesa, sentava ali assim, ó, vamos lá. O que eu falava, a pessoa acreditava. O que eu falo hoje, a pessoa acredita. Hoje, do que eu era no ano passado, um mau exemplo, uma pessoa não ser seguida, uma pessoa a ficar longe. No meu trabalho, onde eu ando, hoje eu sou querido, sou exemplo, sou bom exemplo. Todo mundo quer aprender comigo. Pessoas querem saber o que eu faço para que aquilo dê certo. Então, gente, é só bênção em cima de bênção. Tenho muita coisa para melhorar, Deus sabe disso, a gente sabe. E eu sei que no final, assim, não tem como dar errado. Né? Toda manhã, pelo menos a maioria das manhãs, estamos lá, estamos orando, estamos buscando, não só por mim, mas por todo mundo, por várias outras situações. Há um tempo atrás eu estava chorando, minha mãe chorava de tristeza, né? Hoje eu vejo minha mãe chorar de alegria. Então, é para a honra e glória do Senhor. Quando ele saiu do Molívio, ele ficou um tempo morando aqui na igreja, né? Daí 6 horas da manhã ele vinha orar comigo aqui, né? Mostra o braço aí. Balada. Era o apelido dele nas noitas, antigamente. Aí nós ficávamos falando assim, imagine os amigos pensando, né? Olha o Balada, o que tá fazendo? Tá orando 6 horas da manhã na igreja. Deus abençoe. Até o time dele subiu, né? Até o coxa subiu. Paz, queridos. Cara, eu fico muito nervoso quando eu vou falar na igreja. Eu fico mesmo. O pessoal sabe que eu sou tímido, né? Eu sou muito tímido. Mas na igreja eu fico mesmo, eu fico nervoso, porque é muita responsabilidade. Bom, tô nervoso mesmo, pastor. Tô tremendo. Né? Esse ano foi um ano esquisito, né? O ano passado também, mas esse ano foi mais, para mim. Foi um ano que aconteceram muitas coisas ruins, difíceis, foi muito difícil, e ao mesmo tempo aconteceram muitas coisas boas. E diferente de todos os outros, eu tive Covid também. E não cheguei o meu pai conta para todo mundo que eu passei pelo vale da morte. Mas não chegou a tanto. Eu não cheguei a ficar em respirador nem nada. Meu pulmão também comprometeu, 35%. Afetou o vôlei, mas o pessoal tá
tá com saudade já, mas já a gente volta. Mas assim, aquele momento do hospital para mim foi muito importante. E eu acho que eu não ia falar nada, eu ia ficar quietinho, mas aí eu lembrei disso e eu achei importante falar. Porque por mais que eu não tenha chegado perto da morte, como meu pai fala para todo mundo, a enfermeira entrou no PA uma hora e falou assim, eu estava muito nervoso, com muito medo, porque meu pulmão foi de um dia para o outro, ele dobrou de comprometimento, foi de 20% para quase 40% de um dia para o outro. Aí eu já pensei, poxa, se de ontem para hoje dobrou para 40, o que vai impedir de amanhã ir para 80? Então eu já fiquei nervoso. Eu estava tremendo. E eu sou um cara que geralmente sou o cara que as pessoas procuram para resolver os problemas, porque eu sou mais controlado, mais frio, consigo analisar. E lá eu fiquei apavorado. Eu acho que o que eu tive foi um ataque de pânico, porque as minhas pernas batiam uma na outra, assim, ó. Eu estava muito nervoso. E para completar, a enfermeira entra no PA e fala: "Ih, filho, eu vi gente entrar melhor que você aqui e não sair." Aí eu falei: "Você é louca, filha? Eu tô desesperado, eu quero um calmante." Eu comecei a pedir calmante. Aí eles me deram calmante, eu acalmei. Só que nesse momento de desespero, é o momento que a gente fica mais crente na vida, né? Lá no hospital, eu falei para Deus que eu ia mudar minha vida inteirinha. Ele está esperando até agora. Ele fez o milagre e está esperando, que não mudou nada. Nunca mais eu ia brigar com os meus pais, já briguei umas 3 vezes, eu tô horrível. Então, só que lá no hospital a gente, esse medo de morrer, porque eu fiquei com muito medo de morrer. Eu achei que eu não ia ver mais o Miguel, para quem não sabe, o Miguel é meu sobrinho que eu adotei, e eu criei como filho. Eu já pensei que eu não ia mais ver ele, eu já não ia mais ver minha mãe e meu pai, eu já comecei a pedir perdão para as pessoas no WhatsApp, eu já achei que eu ia entrar lá e não ia voltar mais. Só que em meio a esse pavor, a esse desespero, eu já vou falar de um dos pontos que foram mais especiais para mim, mas em meio a esse desespero, a gente pensa muito em Deus. E realmente lá eu tomei algumas decisões fundamentais para a minha vida, e que julgo que esse foi o grande milagre que Deus fez. Eu até acredito que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Como a irmã Rô falou, Deus sempre tem um propósito. Ela se perguntou: "Mas Deus, o que o senhor quer falar comigo nesse momento?" Eu nem me perguntei, eu só passei pavor, falava: "Deus, eu estou aqui, Senhor, eu sei que eu sou um pecador, sei que eu sou um miserável, mas..." E aí o grande milagre na minha vida esse ano foi ter sentido medo de morrer pela primeira vez na minha vida, que eu tive muito medo de morrer mesmo. E ter tomado algumas grandes decisões. E em meio a esse pavor, eu mandei mensagem para o pastor: "Pastor, eles querem me internar." E o grande pavor foi por isso, porque tinha uma galera me mandando mensagem: "Cara, não deixa te internar, porque quando interna, só 2 volta." Tem umas pessoas que amam a gente errado, né? Eles amam errado, gente. E aí eu comecei a entrar em pavor, mandei mensagem: "Pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estou muito nervoso." Aí ele falou: "Olha," ele me mandou um áudio bem assim: "Tiago, ouve o que eu vou te falar. Eu vou te dar um conselho de pastor e de pai agora. Se o médico mandar internar, interna. E se acalma, vou orar por você." Aí ele orou. E aquele momento foi fundamental, pastor. Eu vim aqui só para agradecer o senhor por esse momento, porque realmente o senhor é maravilhoso. Eu amo muito o meu pastor. Foi muito difícil para mim tomar a decisão de membrar aqui na igreja, porque eu sou de uma outra denominação mais... perdão. Mas eu sou natural, né? Eu nasci lá dentro da igreja, não. Eu nasci lá e cresci, então foi muito difícil tomar essa decisão de ruptura e tal. Eu fiquei quase 1 ano aqui para poder me decidir membrar. Mas aquele momento foi muito decisivo e muito importante para mim. O senhor não tem ideia do tamanho da importância que foi esse momento. E do tamanho do pavor que eu estava e como naquele momento eu me senti confortado de verdade. E eu queria agradecer muito o senhor por isso. E agradecer à igreja que esteve junto comigo, as mensagens e tudo. E agradecer a Deus por ter me feito passar esse medo. E, Senhor, já a gente vai cumprir as coisas que a gente prometeu. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Eu lembro que o Rastelli, ele estava... que ele falou, você estava tendo uma crise de pânico, de ansiedade. "Escute aqui!" Eu não falei tão calmo assim. "Você vai escutar eu que nem pai e pastor. O que os caras mandar fazer, você faz. E larga de mão do sermão." Eu falei só assim. Ai, ele estava desesperado.
E manda eles te dar uns remédios, uns calmantes, pra você se acalmar. Fale para eles, ó, tô desesperado, me dá uma coisa para tomar. E aí ele foi. Ele omitiu, né? Mas um dia antes ele tinha fugido do hospital. Por isso que essa parte ele omitiu, né? Ele estava no hospital, ele fugiu do hospital. Aí bateu o desespero. Falei, você vai se internar, você vai lá. Paz do Senhor, igreja. Eu vim aqui testemunhar uma situação que aconteceu comigo em 2019. Eu perdi um amigo, 23 anos de amizade, ele tirou a própria vida, se enforcando. E a família se encontrou numa situação onde eles não tinham dinheiro nem mesmo para pagar o velório. E uma semana, no meio da semana que antecedeu a morte dele, eu estive com ele, ele me relatou a respeito de um equipamento que ele tinha para venda, que era um paraquedas. E eu, quando ele faleceu, eu lembrei desse paraquedas, falei com a família autorizou, eu liguei para um amigo meu, instrutor, e ele falou, tem interesse sim. Ele adquiriu esse paraquedas por um valor na época de R$3.000, valeria muito mais se estivesse completo, mas está faltando partes. Ele investiu mais 7 mil para deixar o paraquedas bom. Enterrei meu amigo e conseguimos ajudá-los. Passado um tempo, esse amigo que comprou o paraquedas me liga e falou, Bob, eu estou aqui na delegacia porque esse paraquedas que você me vendeu é roubado. Eu falei, mas como roubado? Eu peguei com o dono. Enfim, realmente havia sido roubado há 6 anos. Segundo o delegado, ele mesmo acredita que nem mesmo o rapaz que havia comprado sabia desse roubo. Mas entramos num processo. Ele sendo acusado de receptação e eu de atravessar o equipamento para ele. Só que eu não entendia, Senhor, mas eu tentei ajudar a família, eu tentei fazer tudo isso. Mas naquela mesma semana, Deus é tão fantástico que Ele trabalha com a gente, como já foi dito algumas vezes aqui, por detalhes. Eu havia feito algo que não é da minha índole, não é do meu caráter, como o Ronaldo trabalhou comigo. Falou, Bob, você não é essa pessoa. Foi um deslize. Na venda desse equipamento, foi justamente na época que a gente estava montando uma parede escalada num evento, e faltou dinheiro, e eu peguei desse dinheiro que entrou para mim, dos 3 mil, eu peguei um valor, usei para devolver depois, e não devolvi. Aquilo foi mexendo comigo de tal forma, falei, cara, todo mundo descobriu. Eu não consegui olhar para a cara de ninguém. Mas a palavra que foi tratada nessa igreja falava assim, Deus ama tanto que te corrige. Deus ama tanto que não vai deixar você dar um mau testemunho. Aí eu liguei para o irmão do falecido, conversei com ele, expliquei a situação, ele falou, Bob, eu fiz a mesma coisa. Do dinheiro que entrou para mim, eu usei para outra situação. E Deus foi acertando a gente. E é interessante, foi na época que entrou os auxílios emergenciais. Eu peguei desse auxílio, minha esposa não sabe, ela está sabendo agora disso, que eu não cheguei a falar com ela, não tive coragem. Mas Deus prepara tudo. E eu devolvi para ele o dinheiro que faltava, mas fiquei com o processo nas costas. E começamos a orar, a pedir, porque até então, que prova nós tínhamos que nós não tínhamos maldade nisso? Eu fui fazer um depoimento na delegacia, perdendo horário de serviço, perdendo só transtorno. E começou a gerar um medo, porque a escrivã falou para mim assim, ó, pelo que eu estou vendo aqui, realmente o senhor teve toda a intenção de ajudar, só que você vai depender do humor do juiz. Eu falei, não é da justiça? Ele falou, não, depende do humor do juiz. Aquilo me deu um pavor. E eu coloquei diante de Deus, a gente tem a sala de oração, como começamos, né, pastor, um tempo atrás, e graças a Deus não parou mais. E eu coloquei em oração, falei, eu preciso de ajuda, que eu tenho uma causa na justiça para resolver. E quando foi, acho que umas 3 semanas atrás, né, Fátima? Eu recebi a notícia do instrutor, falou, Bob, anularam o processo, não tem nada contra nós, eles entenderam que nós não agimos de má fé. Eu perdi R$10.000, mas isso é o que é de menos. Se eu entrar na justiça, até consigo reaver os equipamentos que eu comprei que tem nota, mas nem vou mexer com isso. Ele falou, eu ia vender o equipamento para curar um problema de saúde, fui curado. Então, não preciso de nada disso. Então, eu quero dizer assim, que Deus ama tanto, que se preciso for nos levar na prisão, Ele vai levar. Mas não vai deixar que a gente continue errando, achando que vai enganar Ele e as pessoas. Glória a Deus por me amar tanto assim. Mas, enfim, a minha mãe, eu falei ali pra Vera, né? Falei, quer ver a minha mãe ser a primeira a levantar a mão e acertei. Foi a primeira. Não, e é muito bom isso porque ela é uma pessoa pra frente, ela é uma pessoa que ama o Senhor, uma pessoa que ama ajudar. E eu sou muito grato pela tua vida, mãe. Eu acho que ela já contou isso aqui em outro culto,
que a gente chegou aqui através de um milagre realmente, né? Não era para a gente estar aqui hoje, e muito menos eu, assim, durante toda a caminhada que eu tive de vida, fui criado na igreja, mas nunca fui um cristão. Fui só um frequentador de culto, né? E isso a gente sabe. E o que Deus fez na minha vida foi milagre mesmo e me livrou de tantas coisas, de tanto laços de morte, né? E a gente está aqui hoje é um milagre. Assim, a gente não tinha condições nenhuma de estar aqui hoje, de conhecer as pessoas que a gente conhece, nem financeiro, nem psicológico, nem espiritual. E o que Deus fez esse ano na minha vida que o Pedrão falou, de mais especial na minha vida, foi a mudança de caráter que eu tive. Foi uma mudança de mentalidade que eu tive. Um menino que gostava de estar nas baladas, enfim, de ser visto como aquela pessoa que tem um status, sei lá. E a mudança que Deus fez no meu coração e as coisas que Ele colocou na minha mente para que eu acreditasse nisso, porque é Ele que faz, é a soberania dele. E tem um texto que eu quero ler que me marcou muito. É Hebreus 10, 16. Do 15 e 16, que diz assim: o Espírito também testemunha que isso é verdade, pois diz: essa é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Cara, e foi isso que Deus tem feito comigo. É isso que Deus tem feito comigo. Ele tem colocado o amor pela palavra no meu coração. Desde quando, 2020, tive um processo muito difícil. A família também teve um processo muito difícil. E desde que eu voltei para o Senhor mesmo, eu não passei mais um dia sequer sem ler a Bíblia, sem me mergulhar na palavra. Parece que aquilo ali abraçou meu coração de um jeito irresistível, incontrolável, de um fogo extraordinário. E eu lembro que eu recebi uma palavra lá em Brasília, uma palavra de conhecimento, que o cara falou que ele via a Bíblia abraçando o meu coração. A Bíblia abraçando, a palavra abraçando o meu coração. Eu nunca esqueço disso. E esse ano de 2021, eu não passei um dia sem mergulhar na palavra, sem mergulhar em livros que me fortificassem na fé, que me fortificassem como cristão. E o meu caráter foi totalmente renovado. Um cara mentiroso, um cara que, todo errado, tem se dedicado ao Senhor da forma que possível. Tenho muitos pecados ainda, tenho muitos erros, muitas falhas. Não quero ser hipócrita também, né? Mas o que Deus fez na minha mente é exatamente o que esse texto fala. A lei dele está no meu coração. O salmista diz várias vezes que ele tem prazer na lei do Senhor, e nele ele medita dia e de noite. Ele ama a palavra. No Salmo 119 está repleto disso. E eu creio que Deus tem feito isso na minha vida esse ano. E é isso que eu testemunho hoje. Talvez eu seja a última, né, a falar, mas desde a semana passada eu fiz um compromisso com Deus que Ele está aqui para testemunhar. Tá? Paz do Senhor para vocês. Sou mãe do Bob, para quem não conhece, mas acho que todo mundo sabe aqui. Eu tinha que vir aqui agradecer a Deus, porque durante esse tempo da pandemia, eu moro em Floraí, uma cidade pequenininha, fiquei tempo isolada, tive suspeita da Covid, muitos dias sem poder ir na igreja. Nossa igreja era uma igreja pequenininha, mas não podia ter culto. E quando a pandemia trouxe esse culto para de manhã, né? Para mim foi bênção, porque é o meu alimento da semana, isso aqui. Todo domingo eu estou lá ligadinho com vocês. Eu deixei muitas vezes minha prima do lado chamar para ir almoçar na casa dela, fazer alguma coisa, para não perder o culto, ficar lá assistindo. Porque o alimento para minha vida foi aqui. Agora voltamos, estamos ativa com a igreja, mas eu precisava ouvir cada ensinamento. Eu aprendi muito aqui. E por muitas vezes eu vejo quanto Deus tem usado esse pastor para ensinar a igreja, corrigir, exortar com amor, com sabedoria. Eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida, pastor. E sou muito grata a Deus pela minha família estar aqui nessa igreja, literalmente dentro da igreja, né? E eu vejo assim, eu fico tranquila, porque eu sei a fonte que eles estão sendo alimentados. Eu louvo a Deus por isso.
Semana passada, a pastora Val estava pregando e ainda comentei com a minha pastora lá. Falei, eu quero trazer essa pastora para trazer trabalho com as mulheres lá. Uma igreja pequenininha, mas cheia do poder de Deus. O Deus que opera aqui é o mesmo lá. Eu sou muito feliz. Eu morei aqui um tempo, frequentei aqui no Gadã. Eu precisei frequentar ali com a turminha também, por ser mãe de dependentes, né, de ex-dependentes. Mas eu precisava de tratamento também naquela época. O Senhor trabalhou na minha vida. E a gente levou esse projeto para lá. O pessoal da Cruz Azul foi fazer o curso, para a gente dar o curso lá. E nós estamos com uma casa de apoio agora lá. É difícil, tem guerra, é batalha todo dia, mas o Senhor tem libertado vidas e transformado vidas. E o que eu ouvi de testemunhos hoje aqui é que Deus transforma vidas. E isso é tudo é importante. O papel da igreja é isso aí na igreja. Nós não temos outra coisa para levar para o Senhor, a não ser vidas restauradas. Para isso, Jesus veio para restaurar vidas. E a gente tem falado para o meu pastor lá e para todo lugar que eu passo, eis-me aqui para libertar vidas. Eu não vou levar nada dessa terra, mas vidas para o Senhor eu quero levar. Porque Deus fez na vida do meu filho, na vida da minha família, e isso nós temos que repartir. Então, o meu motivo hoje de estar aqui, amados, é por gratidão. Quando o pastor lançou o convite semana passada, para fazer o culto de gratidão, eu pensei comigo, vou estar lá, acho que eu até postei lá. Vou estar lá, nesse culto. Estou aqui hoje agradecendo a Deus. Amo essa igreja, essa família abençoada do Senhor que vai morar no céu. E nós estamos juntos para estar no céu com o Senhor e com toda essa igreja aqui. Esse é o meu motivo de gratidão nesta manhã. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei meses sem poder andar. A Fátima me aguentava no telefone, chorando para ela, esperneando, gritando meu socorro para ela. E Deus tem dado graça. E tem 3 semanas que eu estou sem dor, inteirando 4. Estou andando, não estava nem andando. Tinha uma fadiga sem fim, falta de ar. E Deus me libertou de tudo e me pôs de pé. Eu estou aqui só para agradecer o Senhor hoje. Adoro o Senhor e amo essa igreja. Amém. Eu estava ali incomodado, né? Eu tenho que falar, né? Tem muita coisa para falar, mas eu vou ser rápido porque o horário já, né? Esse ano foi um ano diferenciado na minha casa. Literalmente, esse ano nós vivemos por milagre. Eu deixei meu trabalho. Trabalhei 40 anos administrando empresa. Eu abri mão do meu salário com um projeto de construir 2 salas para sustento da minha casa. Irmãos, você não pode colocar a tua confiança em coisas. Deu tudo errado. Tudo errado assim, né? Eu acabei as salas, eu tinha um projeto, assim, uma ideia de que mais ou menos no fevereiro já estava alugado tudo e eu só consegui alugar o mês passado. E ainda foi por imobiliária, um valor menor do que eu imaginava. E só vou começar a receber aluguel só lá no meio de janeiro para frente. Tem uma sala ainda para alugar. Então a nossa confiança não é nas coisas deste mundo. Mas uma coisa Deus me ensinou. Que aquelas contas diárias de casa, que é água, luz, condomínio, que eu tenho condomínio, telefone, IPTU. Aí tinha as contas lá da sala, de água e luz também de lá, que você tem que pagar, né? IPTU de lá. Tá tudo em dia, irmãos. Com todas as dificuldades, tá tudo em dia. A única coisa que eu tenho que pagar ainda é uma parte da obra, né? Que a gente financia uma partezinha lá, mas tá pagando, tá em dia também, não tem nada atrasado. E aquilo que a gente deve ainda, a gente tem projeto de receber, tem um valor para receber, só está aguardando a liberação, né? Mas foi um ano diferente, irmãos. Foi um ano que eu me rendi a ser ungido, pastor. Eu relutei com isso muitos e muitos anos. Dizia que eu não queria.
Isso não mudou nada na minha vida no sentido do que eu faço na obra do Senhor. Quando eu era recém-casado, jovem ainda, eu estava num encontro. E eu não me esqueço o nome do pastor que Deus usou, chamava Pastor Bentes. E no final de uma das reuniões, você conheceu? No final de uma das reuniões, ele chegou e foi orar comigo. Botou a mão na minha cabeça, orou e tal. Aí ele falou uma coisa assim, ele falou: meu irmão, eu te vejo como um cavalo grande, um alazão, que corre. Deus tem um chamado pastoral para você. Isso fazem mais de 35 anos, irmãos. 35 anos. E eu já era um cara envolvido na obra. Eu era presidente de uma mocidade de uma igreja que tinha aproximadamente uns 300 jovens fixos. E quando a gente fazia aqueles encontros, vinha mais gente de fora. Vinha a igreja metodista ali de Mandaguari, que estava bombando. Vinha também. Era uma loucura. A minha liderança dos jovens era... Hoje são tudo pastores, né? Pastor Celso, Val... eles eram a minha liderança, né? E outros, Marcos, pastor Marcos, eles trabalhavam comigo. Um na área espiritual, o Marcos era o faz tudo, eu sempre lembro disso, né? Então, sempre nós fomos envolvidos na obra. Mas eu nunca quis ser ungido. E esse ano, o pastor Jonathan chegou em mim e falou assim: nós queremos te ungir, Valcir. Nós queremos te ungir você, a Sônia. E Deus, eu aceitei, né? Eu aceitei. Então esse ano foi um ano muito marcante para mim e para minha casa. Tivemos lutas, algumas decepções, né? Eu tive lá no encontro de pastores esse ano. Até falei para a Sônia, eu chorei do primeiro ao último dia. Parece que tudo que o Djalma Toledo falava, parece que estava falando da minha vida, daquilo que eu estava vivendo, daquilo que ele viveu antes, né? Porque ele também lutou muito para ser pastor, né? Parece que ele estava falando a minha história. Eu quero só agradecer a Deus por este ano, irmãos. Um ano que Deus despertou muitas coisas em mim. Eu espero que tudo que você tem para o Senhor, não resista. Não resista. Deus tem feito uma maravilhas neste lugar. Um ano tão difícil, um ano que não pode ser orgulho, mas nós temos que entender como graça de Deus. Um ano em que as igrejas estavam fechadas, pessoas com dificuldade de cultuar a Deus presencialmente. Mas foi um ano que Deus nos deu um batismo, que eu acho que foi o ápice deste ano como igreja. Um ano que Deus trouxe pessoas que estavam vindo, como Eliane, família e tantas outras, né? Eu não vou lembrar de todos, que se agruparam a nós, né? Um ano que nós não podemos de maneira nenhuma esquecer. Mas este ano, ele vai ser um ano que vai ser testemunho do que Deus ainda vai fazer de agora em diante. Deus tem muito para nossas vidas. Deus tem muito para este lugar. Irmãos, agradeça a Deus por tudo. Ano com muitas dificuldades, mas ano que Deus tem nos livrado de tantas coisas. Esse é meu testemunho. Deus tem muito para nós. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. É que eu virei para ele e falei: mas se você não vai lá falar do que Deus fez nesses 2 anos da pandemia? Ele falou: não, vai você. Mas realmente, irmãos, nós vivemos milagres. Milagres nesses 2 anos, porque todos sabem que nós temos o buffet, o Celebre Eventos. E em março nós estamos em 2021, né? 2020, começou a pandemia, e então encerrou todas as festas. E o Marcio, ele é funcionário estadual, mas nós investimos muito naquele lugar, né? Então,
que recebi era só metade. Mas o que eu quero dizer, que foram 2 milagres assim, milagres mesmo, maravilhas, porque nós precisávamos de sustento, precisávamos de nos manter. E eu vou falar sinceramente para você, em alguns momentos eu nunca me desesperei, mas eu pensei assim, de repente nós vamos ter que fechar tudo e morar com a minha sogra, ou com alguém, ou juntar com alguém, porque como é que vai fazer? Tem aluguel para pagar, luz, água de baixo, de cima, né? Nós moramos em cima. Mas o pai do Marcio, ele tinha uma fazenda, vendeu, e depois ficou uma parte, que era muito difícil de vender. Mais de 20 anos orávamos para esse local vender, ser vendido. E, irmãos, vendeu. Vendeu. Naquele momento assim que a gente já não sabia mais o que fazer, né? E vendeu. Então, assim, é milagre mesmo, porque é um lugar tão longe e a pessoa... Nós somos, acho que o Marcio aquele ano, né? Fomos umas 3, 4 vezes para lá para atender pessoas que queriam ver. E quando nós já viemos embora de um que falou assim, vamos comprar. No domingo, o senhor pode ficar tranquilo, doutor Antônio, eu vou aí fechar o negócio. E, de repente, a pessoa falou, não, não vai querer mais. Eu vi a decepção, a tristeza nos olhos do meu sogro naquele dia. E nós, aí na terça-feira, vimos embora. E nisso falaram de uma pessoa que queria falar com o Marcio em uma outra cidade. Aí, resumindo, encontramos esse... Como é que fala? Corretor, né? Aí, tá vendo? Agora ele veio. Resumindo, irmãos, naquela semana que nós vimos embora, já vendeu naquela semana. Então, assim, Deus é poderoso, poderoso. Outra situação também foi da parte da minha mãe, porque meu irmão não está aqui, mas faz parte da nossa vida também, que ela ficou viúva, aí não sei por que a aposentadoria dela sumiu e ela, né, deu um enrosco lá e estamos atrás ainda. E meu irmão era professor, 2 anos sem trabalhar e começou a reserva a acabar. E ela tem a terreno dela ali na Operária. E eu falei, vamos orar para vender. Mas na pandemia, como é que você vai vender um terreno, né? Irmãos, meu irmão também estava pensando a mesma coisa. Acho que vou ter que morar com você. Mas vendeu, irmãos. De repente, e Deus nos deu o livramento. Porque a primeira proposta era uma situação e a pessoa que faz o trâmite não levou o papel para minha mãe assinar, que assim, de selar o negócio até, né, a negociação. Não levou. Na segunda-feira apareceu outra proposta, bem melhor que essa primeira, e nós conseguimos vender. Porque minha mãe precisa de remédio, precisa de plano de saúde, precisa de tudo. E todos nós, claro, fomos beneficiados com isso. Mas, irmãos, é assim, essa é a confiança que devemos ter na provisão de Deus. Quando a Rô falou de enfermidade, quando eu tive o câncer, quem estava próximo a mim sabe que eu também não me desesperei, porque eu tinha essa confiança de que se eu morresse, eu estaria nele, eu estava com ele. Mas eu queria entender qual era o propósito de Deus. Então, irmãos, a importância, como foi dito aqui, de entender e estudar a palavra, porque na hora que você passa pelo vale da sombra da morte, você entende que o Senhor está com você. Quando nós não temos muito bem edificados na palavra, nós bambeamos. Não que nós não podemos ter medo, passamos pelo pavor, mas o pavor passa, e daí eu tenho que ter a convicção de que minha vida e meu nome está escrito no livro da vida. Então isso é muito importante para a minha vida, é muito importante essa convicção. Então, queridos, é muito importante. Quando foi falado, quantas pessoas têm falado aqui a respeito das palavras que têm sido ensinadas aqui? Tem sido ensinado a palavra. E quando nós aprendemos, e Jesus passava, ensinava a palavra e fazia os milagres. Então nós não precisamos de campanha de milagre, porque quem faz o milagre é Ele. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. É isso, é conhecer ao Senhor. Tomou coragem? Me arrependi de deixar ela vir aqui. Não, é o seguinte, irmãos, quando o Valcir estava falando um negócio que precisava alugar a chácara, né? A chácara, ó, as salas. Quando a Val falou da fazenda lá, eu estou falando por causa de tempo, tá? Nós tínhamos 2 fazendas, vendemos uma menor e ficamos com a maior, que era a terra menos produtiva, mais fraca. Porque Mato Grosso é muita areia, tá? O Valcir já foi lá. Quem mais? Quem? Tá, aí, pastor Marcos, mais alguém. Então é o seguinte, lá ela tem era 320 alqueires, estava em demarcação indígena. Metade, 150 alqueires em demarcação indígena.
E tinha muita erosão, que o meu pai, como um ótimo administrador, mentira, péssimo, brincando, né? Ele deixou tudo erosão, não cuidava, ia aumentando e não cuidava. Então o cara chegava para ver a fazenda, ele via que tinha 20 alqueires de erosão, praticamente. E tinha essa demarcação indígena, quando você vai ver, quando você vai no georreferencial, qualquer lugar, se você vai no INCRA lá, aparece lá, demarcação indígena, não quer dizer que é terra indígena, que é demarcação. Só que nunca deu problema e muito difícil, porque ali é nosso desde 71, né? Então o que acontece? O que Deus fez? Quando veio essa pandemia, então Deus fez tudo na hora certa. Veio a pandemia, nós temos uma alta despesa ali no salão, de água, luz, e PTU e aluguel, né? Aí o meu primo, que é o dono lá, abaixou o aluguel, ajudou, mas não ia resolver. E na hora que entrou a pandemia, depois de uns 6, 7 meses, apareceu um cara lá, falou, ó, me interessa, quanto vocês fazem? Abaixamos um pouco o preço, fizemos, e deu negócio. Está pagando cada 6 meses. Mas aí eu falei com ele esses dias, né? Um cara que eu arrendei a fazenda para ele uma época pagado, falou, Marcio, vê se o cara não quer vender. Eu quero comprar lá. Eu falei, opa, vou me ganhar uns trocos nessa comissão. Aí eu falei, Júnior, o cara é muito gente boa ali de Mundo Novo. Você não quer vender a fazenda? Ele falou, Marcio, vou te falar uma coisa. Eu peguei uma paixão por aquele lugar que eu não vendo por nada. Desse jeito, cara. Então, quer dizer, Deus providenciou na hora certa e outra, colocou no coração do cara que comprou um amor por aquele lugar. Porque o lugar é bonito, por exemplo, mas é que ali ele vai arrumar, vai cercar as erosões, ele vai construir uma casinha e vai tocar. Então, na hora certa, que entrou essa pandemia, Deus preparou a venda dessa fazenda aí. Abaixamos o preço? Abaixamos 30%, 40%, mas fazer o quê, né? E o medo de uns índios invadir lá? Aí nunca mais. Aí não é difícil, porque até você tirar índio. Teve um vizinho nosso que gastou 1 milhão com advogado, cara. Ficou 10 anos lutando, agora que conseguiu de volta e mais ou menos assim. Então foi Deus que providenciou tudo. Amém? A graça e a paz. Sou tímida também, né? Muito diferente da Rosângela, né? Falo pouco, mas eu não poderia deixar de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, neste lugar, nesta igreja, nessa cidade, que para mim é maravilhosa, né? E a fidelidade de Deus, porque Deus ele tem suprido de uma maneira tão surpreendente, né? A cada dia eu tenho sido impactada pelo Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Eu perdi minha mãe, né? Todos sabem um pouco da minha história. Antes de vir para cá, perdi o emprego, vim passear nessa cidade sem perspectiva de nada. E Deus aqui providenciou tudo, emprego, né? A igreja, tudo. Deus tem suprido em abundância. E eu só tenho que agradecer. Às vezes a gente fica meio tímido, né? Não querendo expressar essa gratidão, né? Porque, sei lá, Deus é fiel. E a gente não pode se omitir nunca, né? Tá? Muito obrigada, Deus, por tudo. E por essa igreja ter me recebido aqui, me acolhido. Amém? Obrigada.